Quando olho uma roda gigante, percebo que, assim como ela, a vida tem altos e baixos enquanto gira. Do topo da montanha, a vista. Ah, a vista! É bonito de se ver aquele vale. Mas lá de baixo, o topo parece impossível de chegar, né? Bem, sonhar é tudo isso junto. É viver altos e baixos, é olhar o topo e se sentir impotente. Mas do coração a gente arranca a força necessária para subir cada vez mais alto. Finalmente, alcançamos o topo e desfrutamos a mais bela vista da vida. O sonho de hoje, o garoto que nasceu para comunicar. Leonardo Simon é o nome dele. Cheio de coragem, alegria e espontaneidade, ele desbravou o mundo em busca dos seus sonhos. Veio de uma família simples, lá de Belém do Pará. Foi criado por mãe solo e tem uma única irmã. A maior inspiração do Simon para sonhar tem por nome Alice Lacerda. É muito nítido na minha mente que o quanto minha mãe me incentivava a estudar. Ela, apesar de todas as dificuldades que nós passávamos, ela entendia que a única forma de mudar essa realidade era por meio dos estudos. Minha mãe veio de uma realidade muito difícil, né? Tinha que trabalhar para sustentar a casa, mas ela via que, por exemplo, o filho da patroa podia fazer uma faculdade, era formado em Direito, Engenharia, Medicina, e ela colocou para ela: eu não tive condições, eu não tenho condições de estudar, mas os meus filhos vão ter. E isso foi me marcando de tal forma que eu levava a sério essa questão dos estudos a ponto de serem minhas metas. Então, eu no ensino fundamental, minha meta era chegar no ensino médio. No ensino médio, minha meta era ter uma faculdade. Na faculdade, eu queria ser um profissional estabilizado, consolidado. Foi no ensino médio que Simon tomou uma decisão: prestar o vestibular para o curso de jornalismo. E mais, sair do Pará em direção a São Paulo. E eu lembro que, sem ela saber, eu fiz o vestibular para algumas faculdades que não eram em Belém, o que estava fora de cogitação, porque nós não tínhamos condição de pagar. Para você ter ideia, na época que eu vim, em 2013, 2014, que foi o ano que eu vim para São Paulo, minha mãe ganhava um salário de R$500 e sustentava um aluguel de R$500. Como que ela sustentaria uma mensalidade que na época custava mais de R$800? Era impossível, humanamente falando, impossível, eu sair de Belém para fazer faculdade em qualquer outro lugar que fosse. Eu passei em 3 universidades, 2 federais e uma particular, né, e aqui em São Paulo. E eu abri mão das 2 universidades federais porque eu queria vir para cá. Eu entendia que aqui o mercado de trabalho poderia ser mais promissor para a minha área. Um sonho nunca se sonha sozinho, né? Pois bem, uma corrente do bem se formou e, com o apoio de várias pessoas, que o garoto paraense voou para o Sudeste em busca disso mesmo, de um sonho. Com a ajuda de uma vizinha, eu paguei a taxa de inscrição, né? Eu não tinha condições, minha mãe não sabia, e eu então prestei o vestibular e fiquei em 3º lugar na prova que eu fiz para o curso que era o curso de jornalismo. Amigos pagaram minha passagem, fizeram enxoval, né? Fizeram um dia de despedida para me dar cobertor, me dar as coisas, para que eu pudesse ter o básico, o mínimo, para chegar aqui em São Paulo. Lembra da história de olhar o topo e se sentir impotente? Simon também passou por isso. Para administrar todas as contas não era fácil. Por vezes eu lembro que a gente orava a Deus para que a gente tivesse o que comer. A gente nunca passou fome, mas a gente vivia na incerteza e o que a gente tinha não era luxo. Amigos ajudavam, as pessoas da igreja, né, pessoas que conheciam a nossa família, às vezes a própria patroa da minha mãe às vezes dava uma ajuda extra, tá? Mas não era fácil. E teve um momento, por exemplo, que a gente não tinha nem como pagar aluguel. Então, para a gente não foi fácil, não foi algo assim que a gente lembra com felicidade, sabe? Então, por causa de toda essa trajetória delicada, difícil, que as pessoas acompanhavam, que a gente vivenciou, é que ninguém nunca imaginaria que isso seria possível.
A gente está aqui no campus da Faculdade de Jornalismo, onde o Leonardo Simon fez o curso. Depois de formado, esta é a primeira vez que ele vem aqui nesse prédio. E aí, Simon, qual que é a sensação? Como é que está vivendo esse momento de retornar aqui, onde você começou a realizar o seu grande sonho? Luiz, eu lembro que aqui a conquista de ter chegado na universidade era um sonho que não era só meu, era de amigos, de familiares. Então, vim para cá, retornar a esse cenário, este momento, e lembrar que foi a base de muita luta, de muito esforço, mas no final das contas eu percebo que tudo valeu a pena e que no final das contas eu conquistei o meu sonho com o apoio de muitas pessoas aí que torceram por mim. O tempo. É bom quando o tempo passa e faz a gente crescer, voar, subir e chegar ao topo da montanha. Esse tempo passou para o Simon e olha só. Eu consegui me desenvolver como profissional. E agora, os alunos, os professores começaram a ver um Simon, não mais o Simon que saiu de Belém do Pará, que lutou, que batalhou, que passou por dificuldades, não. Agora eles começavam a ver um Simon que estava crescendo profissionalmente. Quando eu entreguei o meu projeto de TCC junto com os meus amigos, o meu projeto de conclusão de curso, minha mãe veio para cá, pela primeira vez em São Paulo. E era surreal, porque uma mulher pobre, preta, de periferia, de repente ela chega num ambiente em que todas as pessoas são muito bem de vida, em que as pessoas têm condição de viajar para onde elas quiserem. E de repente a minha mãe viu que o filho dela estava se formando como qualquer outra pessoa ali. Minha mãe relembrou das épocas que a gente morou na feira. Minha mãe relembrou das épocas que a gente tinha que vender o almoço para comprar o jantar. E a minha mãe olhou e não acreditava que era possível. Mas ela estava vendo ali a realização do sonho dela e do filho dela. O filho da empregada doméstica estava se formando numa universidade em São Paulo. Eu acho que esse era o maior presente que eu poderia ter dado para minha mãe. Essa foi a minha forma de dizer para ela assim, olha, muito obrigado porque você acreditou em mim. Muito obrigado porque você não desistiu de mim. Obrigado porque o seu sonho foi o meu sonho.